Boa tarde, pessoal. Primeiramente, obrigado a todos por comparecer aqui a mais um Universidade do Pós-Venda. Confesso para vocês que eu já estava ansioso em voltar com essas aulas. A gente passou aí por um período de... Acho que quem está aí desde o início, março, abril, maio... Clécio, encosta a porta ali. Março, abril, maio, com vários treinamentos, toda semana uma Universidade do Pós-Venda. Só que, infelizmente, infelizmente não, né? Felizmente, porque a SolarZ cresceu muito aí em julho e agosto, a gente teve que dar uma pequena pausa na Universidade do Pós-Venda, né, para se dedicar aí à demanda aí do dia a dia, atender vocês, clientes que têm entrado cada vez mais para a nossa plataforma. Mas, como eu sempre disse desde o início, a nossa missão aqui é trazer conhecimento e auxiliar você, integrador, a melhorar, a estruturar o seu pós-venda e não só o seu pós-venda. E a gente auxiliar também nas suas rotinas do dia a dia, assim como a gente teve semana passada lá na live do movimento, retrasada, lá no Movimento Solar Livre. Até um abraço para o pessoal do movimento sobre gestão financeira. Já tivemos aqui sobre gestão financeira. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre CRM e vendas, que é um pouco disso que é a nossa cultura e a nossa missão com você, integrador solar. Te auxiliar a não só estruturar e vender o seu pós-venda, mas o seu processo em si. Porque quanto mais você cresce, nós estamos aqui com o braço direito para crescer junto com vocês, tá? Então, sejam bem-vindos. O tema de hoje vai ser CRM e estratégia de vendas, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir uma coisa para vocês. Todo mundo curta o vídeo, comente aí, a equipe está lá disponível no chat. Quem tiver dúvidas, quiser contar um case, alguma coisa, compartilha com a gente, compartilhe conosco lá no chat. A equipe está aqui pronta para me trazer essa dúvida e a gente transforma aqui num grande bate-papo, tá? Então, não esqueçam de deixar a curtida no vídeo. Depois, esse vídeo vai ficar gravado, assim como todos os treinamentos, esse também vai ficar gravado. Então, caso você precise sair no meio ou alguém da sua equipe não pôde participar, algum colega seu não pôde participar devido ao horário, fique tranquilo, vai ficar disponível lá no YouTube da SolarZ junto com os demais treinamentos do Universidade do Pós-Venda. Então, pega o link depois, compartilha com seus coleguinhas e vamos todo mundo aprender aí e crescer junto, beleza? Só mais um pedido, nosso Instagram também está sempre cheio aí de novidades, lá a gente se comunica com vocês para passar concessionárias que estão saindo, todo mundo pediu aí, a gente atendeu, aliás, a gente atendeu os pedidos de praticamente todo mundo. Saiu aí as queridinhas, Energisa, CPFL, Electro, tá saindo EDP essa semana, a galera EDP São Paulo, que aí também o pessoal estava pedindo bastante. Lá no nosso Instagram, você vai acompanhar essa evolução que a gente está liberando aí de concessionária, de portal, enfim, o que tiver. Então, vá lá, SolarZTech no Instagram, siga o nosso perfil, curta as nossas postagens, que você vai ficar por dentro de todas as novidades do SolarZ, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Pode manter nessa aqui ainda, tá, Caio? Então, o que a gente vai falar hoje? Na verdade, CRM, vamos começar a falar desse CRM, tá? Um pouco diferente dos outros formatos da Universidade do Pós-Venda, a gente migrou um pouco para o formato de aula, não só a apresentação. Mas, Fábio, por quê? A apresentação é tão bonitinho, né? PowerPoint, lindinho e tudo mais. Só que, assim, conceitos de PowerPoint, se você sentar agora aí no Google e colocar lá vantagens do CRM, para que ter CRM, como investir em CRM, vai ter lá uma enxurrada de matérias para vocês. Então, eu não estou aqui para ser porta-voz de materiais que vocês conseguem achar facilmente na internet. A ideia aqui é, na prática, mostrar para vocês o conceito do CRM, tá? Importantíssimo, antes de entender estratégia e tudo mais, qual é o conceito por trás do CRM, como é que você aplica ele no seu dia a dia. Então, a gente vai começar do básico, tá? Estruturas, rotinas básicas do dia a dia. Depois a gente vai para um nível médio, que é como aplicar isso e melhorar a efetividade da sua equipe, a gestão da sua equipe também. E por último, a gente vai aliar isso com outras estratégias, aí vai ser mais complexo, como trazer mais clientes para o seu funil, né? Como é que você faz para otimizar esse processo, como é que você divide em funis de CRM diferentes, como é que você faz essa gestão. Então, vão ser esses 3 blocos aqui separados, tá? Então, primeiro, o conceito. CRM, acho que todo mundo hoje escutou falar já, vê na internet, no Instagram, virou uma palavra muito bonita e bem utilizada aí pelo pessoal, assim como outras coisas do marketing que pegam conceitos antigos que já existem, dão uma gourmetizada no nome e trazem novamente para cá, para a tona. Então, o CRM, ele nada mais é que uma gestão
dos seus clientes dentro de um processo de acompanhamento de vendas, tá? Basicamente é isso. Na prática é isso. Tem outras teorias aí, outras formas mais bonitas de falar, mas na prática é isso. Então, onde é que nasce o conceito do CRM? Então, vamos trazer aqui, eu gosto sempre de fazer paralelos com coisas do nosso cotidiano. Então, imagine você acabou de abrir a sua integradora e está aí com 10 projetos, certo? Então, eu vou colocar aqui, Caio, muda para essa câmera aqui. Então, vou colocar aqui, início. Eu vou vir para esse lado aqui, que eu sou destro. Então, vamos fazer aqui, parte 1, que é o básico. Que é o básico, certo? Então, você acabou de abrir a sua integradora e vamos dizer que você tenha 10 clientes só, tá? E com certeza aqui você não tem uma equipe de comercial, de vendas, né? Você e você mesmo, ainda é uma equipe. Nesse nível aqui, você consegue lembrar dos contatos. Vou colocar aqui, equipe. Você consegue lembrar dos contatos, das tarefas, das agendas. Você consegue fazer essa gestão, porque você tem apenas 10 clientes, tá? E vamos dizer que você, grande empreendedor, começou a crescer. E a gente sabe que o mercado de energia solar ele cresce exponencialmente. E aí, num lapso aí curto de tempo, seus 10 clientes passaram para, seus 10 passaram para 50, certo? Entre prospectos e clientes ativos. Então, você foi para 50 clientes, certo? E aí você não está mais como uma equipe, porque você sozinho não consegue mais gerenciar tudo isso. Então, você tem aí mais 2 pessoas no seu comercial. E você já tem uma pessoa no seu pós-venda. Então, você já está aí com uma equipe gerando receita aí para você de 3, certo? Então, você imagina, nesse caso, a quantidade de contatos que você vai ter, ela vai ser muito maior, pelo menos 50, certo? E mais, porque você vai ter o contato do seu cliente, do sócio dele, da equipe dele, enfim. As suas tarefas, elas vão crescer exponencialmente. E as suas agendas com os seus clientes também. E fora tudo isso, você tem a sua gestão de equipe. Você tem a gestão dessa galera aqui. Tá? Então, volta para outra câmera aqui, Caio. Então, nesse caso aqui, a sua empresa cresceu, a sua rotina ficou mais complexa, você sozinho não consegue mais fazer tudo isso. A mente do ser humano ela é super avançada, mas é humanamente impossível você conseguir gerenciar tudo isso de forma satisfatória, vamos assim dizer. Por quê? Quando você chega nesse nível, você vai ter, todos os dias, clientes procurando a sua empresa para fazer propostas. Você vai ter propostas em andamento que você precisa avaliar. Você vai ter o seu comercial tirando dúvidas com você. Você vai ter o seu pós-venda recebendo chamada dos clientes com dúvida ou problema. Você vai ter acompanhamento desse cliente lá no banco para ver como é que está a liberação do crédito. Você vai ter negociação comercial. Seu WhatsApp aqui vai estar bombando de cliente, tirando dúvida com você. Você tem todo o histórico de negociação desse cliente para colocar na sua cabeça, desses 50 clientes para colocar na sua cabeça. Tá? E lembrando que isso é um crescimento constante. É todos os dias você recebendo pelo menos um lead, vamos assim dizer, sendo mais um meio termo aí. Então, é todos os dias vindo mais e mais e mais clientes. E aí é mais e mais tarefas se acumulando, informação se acumulando. É cliente seu que vai começar a falar, pô, mas eu fui lá no site e eu pedi um orçamento e ninguém me respondeu. Ou eu liguei para vocês, deixei meu contato e ninguém me retornou. Ou
O cliente mandou, você mandou a proposta, o cliente respondeu e o seu comercial ainda não viu. São esses problemas típicos de uma rotina do dia a dia, não só no mercado de energia solar, no mercado comercial como um todo, tá? E aí chega uma hora que isso começa a ficar ingerenciável. Você vai conseguir manter suas vendas? Vai, mas você vai crescer de forma desestruturada. Vai perder efetividade, talvez você vai imaginar, pô, mas meus 2 comerciais não estão dando conta, vou contratar mais um. E você vai contratar mais um, que vai aumentar o número de clientes e a bagunça só vai aumentar. É igual quarto de criança. Está cheio de bagunça. Quanto mais brinquedo você botar lá, mais bagunçado fica, mais difícil vai ficar de organizar. E fora que o não dar follow-up, não responder o seu cliente, você tende a perder aquele contato. O cliente de energia solar, principalmente, ele pede orçamento em várias empresas. Se você não respondeu e alguém respondeu primeiro, você já perdeu o primeiro contato. Se ele gostou daquela proposta, comercialmente você vai ter que fazer 2 coisas. Além de convencer ele de fazer sobre a sua empresa, você vai ter que desconstruir a abordagem do seu concorrente. Ou seja, dificulta ainda mais o processo, demora mais saliva do seu comercial. E aí você bota isso no ambiente com 60, 70, 80, 90 clientes, isso aqui vai virando uma bola de neve de inefetividade. Então você vai fechar 20 clientes, só que passou por você aí 150. E aí desses outros 100, o que aconteceu com ele? E aí você vai chegar no final do ano e falar, pô, cara, eu conversei com 1000 pessoas no ano e eu fechei só, sei lá, 40 contratos novos. Esse outro universo de clientes que chegaram até mim. Você vai querer analisar, entender o que aconteceu. E aí você não vai ter um histórico bem organizado. Você vai perguntar para o seu comercial. Obviamente, seu comercial não vai falar, perdemos 10 clientes porque eu não retornei. Não, ele não vai falar isso. Com certeza ele não vai dar um tiro no pé dele. E você não vai conseguir entender o que está acontecendo na sua rotina. Como é que está a negociação, né? Como é que está o tempo de retorno de uma negociação. Você não consegue fazer a gestão e acompanhar como é que está a rotina comercial da sua equipe e, consequentemente, medir a efetividade. Na energia solar, como tem projetos grandes, então a gente fecha um projeto de R$100 mil, R$200 mil, a nossa tendência é ficar mais tranquilo, não vou usar acomodado que é muito pesado. Então você fecha um contrato grande, você meio que faz vista grossa para os pequenos, porque você, esse mês eu fechei um contrato de 200 mil, ok, tá, estou feliz, estou estourando champanhe, só que na verdade, quantos projetos de 30 e 40 você perdeu? De 50? Que ao invés de fazer 200, você poderia ter feito 500, 600. Então, o conceito de CRM, ele nasce para você organizar e estruturar esse processo aqui, tá? Então, essas são as dores comerciais que toda empresa tem, não só nós da energia solar. Eu aqui no SolarZ faço o processo com a minha equipe de CRM. E o CRM nasceu para auxiliar você, gestor, você, diretor comercial, gerente comercial, enfim, a trabalhar isso de forma assertiva e conseguir trazer mais resultados, acompanhar a sua equipe e medir o resultado deles, tá? Então, esse é o conceito básico do CRM, ok? Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro passo, tá? Para quem não tem CRM, para quem está aqui ainda nessa faixa aqui, se organizando o seu processo comercial, tá? Vamos colocar que 60% dos empreendedores brasileiros, eles nasceram e estão aqui nessa faixa. Abriram a sua empresa, né? Juntaram dinheiro, abriram seu próprio negócio, não fizeram escolas de gestão, tá? Em muitos casos não fizeram faculdade, porque foram direto para empreender e estão tendo muito sucesso, diga-se de passagem. Só que, conforme você passa desse passo para esse passo, processo, eu vou colocar até aqui de vermelho, porque essa é uma palavra extremamente importante e que as pessoas costumam não dar muita atenção. Processo da sua empresa, ele é tudo. E quando você não tem uma formação de administração, de gestão, você entende do seu produto, entende como vender, mas essa organização aqui, criar um processo para fazer isso ser fluido, e quando você cria esse processo, tem uma mosca aqui chata, quando você cria esse processo, sai aqui mosca, quando você cria esse processo, aqui além de você ser mais efetivo e assertivo, você também reduz custo.
Por quê? Às vezes você incha a sua estrutura imaginando que a demanda é grande, mas não é. É porque você não tem um processo ou aquele processo está extremamente bagunçado, tá? E aí, né, vou dar um exemplo básico de processo de CRM para você empreendedor que tem essas dores, está nesse nível de dificuldade e está tentando enxergar como é que organiza a sua equipe comercial, a sua estrutura para crescer, tá? Então, o primeiro passo eu vou mostrar para vocês e esse foi o formato que eu fiz no SolarZ, tá? Com ferramentas grátis e porque a SolarZ ainda era um pequeno embrião. Obviamente, você tem aí umas Ferraris, como Pipedrive, que são super ferramentas de CRM, mas que tem um custo mais elevado. E se você não tem nem o processo ainda estruturado, a ferramenta ela vai ser só um custo, não vai trazer resultado para você. Então, você está iniciando, assim como eu estava iniciando em janeiro a parte de vendas da SolarZ, e eu não tinha orçamento e tinha que estruturar comercialmente isso. Então, eu peguei uma ferramenta chamada Trello, mas você também pode fazer isso no Excel, tá? E organizei, né, um primeiro processo de CRM muito simples, tá? Então, é uma organização de demandas no formato de Kanban, para quem não conhece. Vou fazer o mais simples possível. Vocês mudaram para essa daqui? No processo CRM, a gente divide aqui em algumas fileiras, tá? Tem nomes mais bonitos, mas eu vou usar o prático, tá? Para organizar. Então, eu fiz isso no Trello, mas você pode fazer no Excel, você pode fazer uma coluna. Na realidade, eu comecei no Excel, depois eu fui para o Trello. Então, aqui é como se fossem colunas do Excel, onde você vai colocar a primeira etapa aqui, contato. Então, você está lá no seu processo, o cliente te ligou, entrou em contato contigo, mandou e-mail, pediu um orçamento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é parar o que você está fazendo, ou no final do dia, e você vai organizar nessa fileira as entradas de cliente que você teve. Aqui sempre vai ter muitos, porque cada vez que um cliente entrar em contato com você, você vai alimentar essa coluna aqui. Você pode chamar isso de vários nomes, tá? Fica personalizado do jeito que ficar mais de acordo com a sua rotina. Então, aqui é o primeiro contato do cliente. O que isso te ajuda? Primeiro, você vai conseguir identificar, aqui vai ter um número, você pode colocar uma soma aqui em cima, vamos dizer que eu tenho aqui 50 clientes que entraram em contato, ou que eu captei esse cliente. Aqui eu tenho dentro de cada linha dessa o nome do cliente, a localidade, né, qual que é o tamanho do projeto dele, quanto ele consome de energia. Posso colocar as informações básicas, cidade, endereço, enfim. Então, aqui eu tenho as informações do cliente e do projeto, do prospecto, né? Ainda não é do projeto, do cliente e do projeto, ok? Então, primeira coisa, eu organizo aqui, eu sei que tem, na primeira etapa, tá? As entradas de cliente. Isso é um funil, tá, galera? É porque nesse formato está na lateral, que é o que você consegue fazer facilmente no Excel. Mas a gente está falando de um grande funil de vendas, tá? Que esse cara aqui nada mais é do que essa primeira etapa aqui, que é onde tem as suas entradas de cliente. Aqui você pegou as informações, certo? Você já defina quem é o seu comercial responsável. Se você for uma equipe, é você. Se você tiver algum comercial, você já define quem é o pai de cada cliente, ok? E aí você tem uma segunda etapa aqui, que é proposta enviada. Então, o que você vai fazer nessa etapa aqui? Todos os clientes que você nutriu aqui, você vai ligar para ele, enfim.
e vai emitir uma proposta para ele. O que vai acontecer? Pode ser que alguns desses caras aqui você não consiga nem converter a proposta. Você identifique que não é um projeto viável, você não consegue atender a demanda. Então, dessa parte aqui, você vai mandar proposta para alguns. Certo? Então, aqui você vai ter quantos clientes estão na fase de proposta enviada. Vamos dizer que seja 35, certo? Então, aqui você vai deixar o histórico, vai salvar a proposta e vai deixar informado que dia tal você mandou a proposta para o cliente. E aí, olha o interessante. No seu dia a dia, na sua rotina, você vai acompanhar aqui quais são os clientes que estão lá e você ainda não fez a proposta, ou seja, ou não entrou em contato, ou seja, você vai cobrar a sua equipe para dar um retorno para aquele cliente. E nessa parte aqui você viu, minha equipe mandou uma proposta fazem 15 dias e não tem nenhuma ligação e nenhum follow-up com aquele cliente. Então, será que o cliente viu a proposta? Será que o cliente está esperando para dar um retorno? Isso aqui é projeto parado. Aqui também, mas aqui já é uma proposta parada. Tá? Então, nessa segunda parte, você já está organizando quem são os clientes que você ainda não enviou proposta, quem são os clientes que você enviou proposta. Tá? Então, essa é a parte 2, que é a proposta. Lembrando que esse é um funil simples, você pode ter outras etapas mais detalhadas aqui dentro, tá? Então, você mandou a proposta para o cliente, ok? Ligou, o seu cliente viu, uma parte rejeitou, outra parte está negociando. Então, vai ter aquele cliente que já de cara falou, não, peraí, isso é muito caro para mim, não quero, você tentou conversar, não deu certo, então você já vai eliminar daqui. Ele não vai passar para a próxima fase. E aqui você vai fazer o quê? Então, eu tenho aqui mais X clientes que estão analisando a minha proposta, já negociando valor, prazo, enfim. Vamos dizer que aqui você, dos 35, sobraram 20, ok? Então, aqui nessa terceira etapa, eu estou negociando. Ok? Negociei com o cliente fechou. Aqui eu vou dividir aqui em 2. Lembrando mais uma vez, isso é um funil extremamente simples, você pode ter várias etapas. Eu no da SolarZ tenho 8 etapas, tá? E aqui eu vou ter, no final, um de ganho e um de perdido. Então, todos os clientes que eu perdi aqui, eu mando para cá, porque aí eu vou limpando, né? Ou eu perdi aqui, esse cara aqui, eu já mando ele para cá, que aí eu vou limpando essa parte aqui, vai ficando só quem efetivamente ainda está em negociação. E os que eu ganhei, eu coloco aqui, que aí é início de projeto. Eu vou dizer que dos 20, aqui eu ganhei 10. E aqui eu perdi, por enquanto, 15. Tá? E aí, por último, é o fim. Vou colocar como fim, que é o ganho ou perda. Tá? Então, aqui é um jeito simples e fácil de você organizar a sua rotina. Vou lá para outra. Aqui é um jeito simples e fácil de você organizar a sua rotina. O Excel você faz isso. Aqui, ó, imagine isso como colunas de Excel com o tipo e cada linha do Excel é um registro de um cliente. Tá? E aí você, gestor, tem 3 pessoas da sua equipe, 4. Tá? Isso aqui não é estático. Então, hoje entraram 10 clientes aqui. Você negociou, ele foi evoluindo. Só que amanhã vai ter mais 5, depois vai ter mais 3, depois vai ter mais 10. Isso vai aumentando e aí, conforme você vai conversando, você vai mandando proposta. Conforme você vai mandando proposta, você vai negociando. Só que aqui já entrou mais pessoas aqui, já vieram mais pessoas para cá. Você está ganhando projetos, perdendo. Só que o seu funil ele não é estático. As etapas vão sempre sendo alimentadas com clientes novos e processos novos. Então, aqui, nessa estruturação básica de CRM, você consegue acompanhar, né, eu olho diariamente o funil do SolarZ. Pelo menos como o meu negócio é muito dinâmico, eu olho de manhã, de tarde e no final do dia.
Para quê? Porque se eu identifico que está represando o cliente aqui, eu vou lá no meu comercial, né? Um abraço aí para as meninas que devem estar assistindo. Eu vou lá para a minha equipe comercial e falo, meninas, tem ali 10 clientes querendo o SolarZ, mas que vocês não entraram em contato. O cliente está esperando. Elas vão, entram em contato e vêm para cá. Ou eu olho também todos os dias quem são os clientes que eu estou com proposta negociando. Aí eu olho, mas tem uma proposta aqui que está negociando, no meu caso é assinatura de contrato. Há 15 dias o cliente já analisou, o cliente já viu, a proposta está parada. Ou o cliente não quis, aí você tem que fazer um contorno de objeção, ou o cliente está esperando você para negociar. Ele está aqui parado. Então eu olho todas as etapas do funil diariamente para saber se tem algum cliente parado aqui, porque isso é dinheiro parado. E aí eu faço a gestão do meu dia a dia com base nesse CRM, nesse funil de vendas, ok? Aí eu vou ter aqui o ganho, no final do mês eu consigo medir, por exemplo, entrou 50 propostas, eu ganhei 10, então minha conversão está em 10%, então 10% dos clientes que entraram em contato virou venda. Ou os perdidos, eu deixo aqui no histórico, por que eu perdi aquele cliente. E aí eu consigo analisar e entender por que eu perdi aquelas propostas para tentar melhorar, seja o processo, seja o meu produto, talvez era um preço que eu poderia ter baixado um pouco, mas a equipe não teve esse viés e não baixou, enfim. Aqui eu consigo analisar o porquê das perdas e tenho o ganho. E aí eu sei também, por mês, enfim, quanto é que eu tenho de projetos ganhos na minha empresa, tá? Então, este é o conceito básico do CRM. Aqui a gente está falando de organizacional. Então, voltando lá para o primeiro exemplo, você que estava com uma empresa pequena, ficou grande, quando você tinha 10 clientes, você conseguia fazer no caderninho, né, na caderneta. Quando você foi para 50, 60 clientes, detalhe, 50 clientes, você conversou com pelo menos uns 100. Uns 120, ou até mais. E aí, quando eu cresci, eu me estruturei, porque todos os clientes que entraram em contato, ou que eu trouxe para cá. E aí essa fileira sempre está cheia, e eu vou trabalhando cada etapa, tá? Na parte final avançada, a gente vai falar, eu vou fazer uma referência para o treinamento de marketing digital que nós fizemos há 2 meses atrás, que é como trazer mais leads e aumentar mais a entrada aqui. Porque tem uma regra que ela não é matematicamente ao pé da letra, mas você consegue medir quantos clientes que entram negociando com você, quantos viram projeto. Então, se você virou 10 projetos, você precisou de 100 clientes. Então, você já tem um norte, isso é planejamento, tá, gente? Não é um número exato, mas você tem um norte, que você precisa conversar pelo menos ali na média com 100 novos clientes para fechar 10 projetos. Se você conversou com 50 clientes naquele mês e você fechou 5 projetos, 6, não é porque a sua negociação está ruim, é porque você pode acompanhar. Pelos seus parâmetros aqui, você geralmente converte 10%. A gente sabe que energia solar vem muito curioso, ou projeto que não fica viável, e aí você tem, eu conversei com 100 pessoas e fechei 10. Então isso fica como um planejamento estratégico. Fica aqui até o link, tá, para a aula de amanhã, no YouTube do Movimento Solar, que vai ser sobre planejamento estratégico. Que aí eu falo um pouco dessas métricas para você dar um norte para a sua equipe. Então, você tem ali, mensalmente, você está fechando 10 projetos e tem conversado com 100 clientes novos por mês. Então, mais ou menos a cada 100 conversas, 10 projetos. Quando você for fazer as metas ou se planejar para os próximos meses, você tem que ter em mente sempre que você tem que conversar com pelo menos 100 para ter ali na média de 10 novos projetos. Vão existir meses fora da curva, tem questões de banco, tá? Então, reforçando pela terceira vez, isso é só uma métrica para você acompanhar. E outra também, para você medir a efetividade da sua equipe, quanto mais você aumentar essa conversão, quer dizer que a sua equipe ela está ficando mais assertiva, com um pitch melhor de negociação, com contorno de objeção melhores, tá? Então, o CRM ele é a base para a estratégia de vendas. Tem se falado muito
hoje sobre dados, sobre números. E com a concorrência cada vez mais forte, sempre novos entrantes, quem tem isso organizado e tem esses dados e esses números, consegue entender o seu dia a dia melhor. Então, foi uma métrica simples que eu dei aqui. Eu preciso conversar com X pessoas para vender X projetos. Então, eu já tenho mais ou menos um caminho a seguir. Se eu seguir esse caminho, eu vou ter, na média, mais 10 projetos. Ou, se eu vejo que a minha equipe, de um mês para o outro, ao invés de fechar 10, fechou 15, cara, que excelente. Eu vou lá para a minha equipe, vou reconhecer, vou dar parabéns, porque vou entender o que eles mudaram no processo de negociação para eu manter essa conversão em 15%, que aí eu vou estar aumentando as minhas vendas. Ou, por exemplo, num outro mês, eu conversei com 100 clientes e fechei 3 projetos. Espera aí, 3%. Tem alguma coisa estranha nesse processo. Ou foi realmente um mês que vieram leads pouco bons, pouco qualificados, ou a minha equipe está errando a mão na negociação, ou eu tenho clientes represados aqui, porque o que você vai ter de dado é quantos clientes entraram nesse contato aqui. Então, se tem muito cliente represado aqui, é porque o seu comercial não está dando vazão. E aí isso é um indicador estratégico para você avaliar duas coisas: a performance da sua equipe ou se você realmente já está a um passo de aumentar a sua equipe. Porque você está tendo tanta solicitação de projetos que o seu comercial não está dando conta. Exemplo, SolarZ. Quem acompanha o pessoal aí desde fevereiro, nós tínhamos 2 meninas. Começamos com 2 meninas no comercial, e isso foi aumentando porque a demanda foi aumentando. Então, hoje a gente já tem uma equipe em comercial e atendimento de 8, 9 pessoas. Por quê? Porque eu analisei o funil e eu vi que eu estava ficando com clientes demais à espera de contatos e apresentação do meu produto, e que se eu tivesse mais pessoas, eu converteria mais vendas e cobriria aquele custo. Então, isso serve para vocês, para todo o negócio. Quando você está acumulando aqui demais, 2 fatores. Ou a sua equipe já não está mais dando conta, porque realmente é muito projeto novo, tomara que seja assim, é sempre bom quando é assim, né, galera? Ou tem alguma falha na negociação e conversão de cliente, porque aí o cliente está vindo para cá e morrendo aqui, ou ele vem para cá e morre aqui. E aí você consegue entender, a minha venda aqui no final, eu só vendi 3 e entrou 100 aqui. Só que aí quando eu venho aqui, eu perdi muito cara aqui no negociando. Então não foi porque eu captei pouco cliente, não foi porque o marketing não fez um trabalho bom de divulgação, ou não foi porque nós não entramos em contato com clientes, enfim. Não, nós trouxemos os mesmos 100 clientes dos outros meses. Mandamos propostas para os mesmos 60, 70. Só que na hora de negociar, eu perdi a grande maioria das propostas. Então, eu fiz um bom trabalho de comunicação, um bom trabalho de atração de clientes, rapidamente gerei e mandei as propostas, só que na hora de efetivar a minha venda, eu fui falho. Então, você consegue ver, você consegue enxergar aonde está a sua falha no seu processo comercial. Então, o CRM, ele é a sua ferramenta, o seu processo para isso. Primeiro, organizar, e aqui a gente já está falando, já entrando em estratégias, você identificar dentro do seu processo de vendas ou gargalo, muito cliente para pouca vazão, você não está conseguindo escoar os projetos de alguma forma, atender, mandar proposta, ou de repente a sua forma de negociar ela foi ficando defasada, teve alguma alteração, a galera está aplicando outras táticas aí comerciais e estão sendo mais efetivos do que a sua equipe, e aí você identificou que está perdendo o projeto aqui, na negociação. Ou que você está demorando para mandar a proposta e negociar. Muito comum. Daqui está demorando 20 dias. 20 dias o cara já foi no concorrente, pegou uma proposta, gostou, o concorrente foi rápido, fechou com ele. Quando você ligou, ele já fechei com o concorrente. Então, você consegue ver também que, às vezes, não é também a negociação que está falha, que está ruim. Talvez é o time da sua equipe entre a entrada do cliente e o envio da proposta que está falho. Esse é o retrato que todo gestor de comercial ou gestor da equipe precisa ter
para conseguir entender de forma analítica e assertiva o que está acontecendo no dia a dia da sua empresa, certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer mandar um comentário? Tem alguma coisa aí, Cledson, no chat? Leonardo Nogueira perguntou se vão comentar sobre formas de captar cliente no primeiro funil. Leonardo falou? Leonardo, no final eu vou trazer um pouquinho sobre captação de leads, tá? Mas aí eu te convido, lá no nosso YouTube tem um treinamento de marketing digital e tem um treinamento sobre growth hacking, tá? Que são... a metodologia que eu uso no SolarZ é growth hacking ou growth, tá? Para captação de leads, mas eu também repasso isso para a integradora. E aí tem lá um treinamento específico de como trabalhar isso. E tem um de marketing digital, onde eu falo mais em detalhes como você gerar campanhas para trazer mais clientes para o topo do funil. Eu vou falar um pouco disso no final do treinamento, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é um tema bem abrangente, mas eu te convido a ir lá no nosso material, tá? Novamente, marketing digital, como gerar campanhas e growth hacking, que foi, acho que, o primeiro treinamento no YouTube que foi ao vivo, e foi, acho que até hoje é o mais assistido que nós temos, tá? E te convido para assistir, tá? E fica ligado no nosso Instagram, que aí fica aqui, na verdade, o convite para todos. Na próxima semana eu estarei em São Paulo. Se alguém de São Paulo estiver aí, manda um alô, vamos marcar para tomar um café e bater um papo com a sua equipe. A gente pode fazer um brainstorm lá sobre pós-venda, estratégias, porque eu terminei a formação de Growth no Gestão 4.0 do Thales Gomes, então eu vou começar a postar muito material para vocês, muito conteúdo para vocês do que eu aprendi nesse curso, como crescer de forma escalável, como gerar mais leads, converter mais vendas com essa estratégia, que é a estratégia do momento de Growth. Então acompanhe lá no nosso Instagram, que vai ter material aí muito bacana para vocês a partir da próxima semana, tá? Tem mais alguma aí? Cris, pega uma água lá para mim. Cris, Clécio, pede para Cris pegar uma água para mim. Pega uma água lá para mim, por favor. Então vamos lá, galera, continuando. Aqui, vamos falar agora um pouco sobre estratégias, tá? Então, cada etapa de um funil de CRM, ele traz uma forma de você analisar e estratégias diferentes para você potencializar a sua venda, tá? Então, aproveitando o gancho que meu amigo trouxe ali no chat. Conforme eu falei, né? Quanto mais você tem um fator aqui, que é a taxa de conversão. Deixa eu deixar em vermelho aqui. É um indicador, um KPI, que é muito importante para você medir na sua empresa. Então, você tem aqui uma coisa chamada taxa de conversão, que é, conforme eu falei, a efetividade da sua equipe comercial. Quantos contatos você dá para ele, quantos contatos a sua equipe consegue e desses contatos, quanto ela consegue converter em vendas. E aí, quando chega nessa taxa de conversão, você vende. Lembrando, isso não é uma regra matemática. E no mercado de energia solar temos particularidades, como liberação do banco, tem outras questões aí, mas o conceito, ele não muda, tá? Então, vamos falar de estratégias por etapas do funil de vendas, tá? Então, primeira etapa, que é trazer mais contatos para a parte 1 do funil. Hoje, basicamente, nós temos contato direto, que é o que todo mundo faz, que é você, empresário, empreendedor, ir atrás com rodas de empreendedores, fazer divulgação nas suas redes sociais, fazer divulgação da sua marca, entrar em contato em ligação, buscar indicação com amigos, e aí você recebe esse contato e alimenta lá, ok? Segunda etapa, segunda forma é através de campanhas. E aí campanhas você tem campanhas digitais e campanhas que você pode ir para feiras, eventos, que é muito forte no nosso meio de energia solar. Agora com a pandemia meio que parou um pouco, mas a Intersolar já mandou para o ano que vem o informativo e vai voltar o ano que vem os eventos, e a gente sabe que em feiras nós convertemos muitos negócios. E aí é uma outra forma de você trazer mais contatos, pensando fora do digital por enquanto, é participar de feiras, colocar o seu stand, ter um stand muito bacana. Inclusive, também já teve um treinamento sobre isso, pessoal.
a gente deve voltar com esse treinamento de marketing, como você aproveitar, puxa aqui em cima, como você aproveitar isso para trazer mais clientes. Você fazer alguma campanha no shopping, em rádio, é um marketing de branding sobre a sua marca, o seu produto, ou um trabalho em feiras e eventos. Com isso, você traz mais clientes a entrar no seu site, a ligar para você, ou você pegar o cartão, o contato direto e iniciar aquela venda. Então, tem essa primeira forma, que é a forma tradicional, que eu chamo, de você colocar mais clientes aqui na entrada do seu funil. Qual que é a vantagem? Você está mais diretamente conectado com o seu cliente, ou seja, ele já é um lead quase qualificado. Você já mastigou a negociação, ele já está interessado pela sua marca, ele se identificou, ele só vai querer conhecer um pouco mais do produto ou já partir para a negociação. Então já é um cliente que você vai partir para a negociação muito mais assertivamente. A conversão é maior porque ele já tem, né, a gente for falar de nível de consciência, ele já está no nível de consciência alto, que é ele já conhece o seu produto, já quer ele já quer aquele produto, já te conhece, então você já vai direto para a proposta em negociação. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Qual que é a segunda forma, tá? E assim, é muito bom para quem está na equipe comercial, quanto mais contato você coloca aqui, é excelente, porque o seu comercial ele tem lead para trabalhar, tá? Para correr atrás de venda. Segunda forma é o digital. 2020 é o ano da transformação, é o novo normal. Tudo hoje vem pelo digital. Não adianta você lutar contra isso. Não tem mais volta. Quem não remar a favor disso, quem ficar contra a ir para o digital, vai perder tração e com o tempo vai perder venda, porque está todo mundo no digital. Está todo mundo no YouTube, está todo mundo no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, está todo mundo consumindo propaganda, consumindo material pelo digital. Então, você não pode ignorar o digital, porque hoje é a forma com que as pessoas se comunicam e é a forma com a qual o futuro está aí para trazer mais leads, mais oportunidades para você. Arruma aí? Outra coisa também, quem tinha investimentos em mídias offline, mídias fora, com a pandemia zerou, por exemplo. Então, quem contava muito com vendas em eventos, perdeu, porque os eventos ficaram online. Quem fazia campanha em shopping, outdoor, tudo isso a galera em casa. E aí você perdeu uma captação de clientes muito grande. E a tendência é, daqui para frente, isso ser muito mais tendencioso ao digital. Até porque no digital você mede, você sabe para quem você vai mostrar, você consegue saber quanto você gastou, quanto retornou. Então, a segunda parte, e a que eu mais tenho feito hoje e passado nas mentorias e treinamentos, é o digital. E aí, para o digital, para o nosso mercado, vamos para alguns pontos principais. Eu não vou me esticar, mas vamos para os principais. O erro o pior erro que você pode fazer hoje, para você que está no mercado de energia solar, não ter um site, tá? Porque o site ele é um grande captador de leads e tem um outro ponto aí. No nosso caso de energia solar, se o cliente ele não te conhece, ele não veio indicado por alguém, primeira coisa que ele vai fazer é olhar seu site. É a primeira coisa. Ele não vai olhar o seu Instagram, seu LinkedIn, seu Twitter, ele vai olhar o seu site. Por quê? Ele vai querer saber quem é a sua empresa, quais foram os seus projetos para saber se você tem autoridade nesse assunto. E lá ele vai criar uma confiança. A partir do momento que você é uma empresa de engenharia que vai vender um projeto de 50 mil reais, se você não tem um site, o cliente vai falar assim, eu vou investir 50 mil reais com uma empresa que não tem um site, que não está trazendo os projetos que ela tem para mostrar a autoridade dela. Então, isso já é um fato comprovado e testado no nosso mercado de energia solar. Quem não tem um site, não precisa ser um site estrondoso não, galera. No Wix você faz um, mas você ter um site, de graça, você tem um site mostrando a sua empresa e o principal, as suas obras, os seus clientes, o que você já fez, isso é mandatório para o mercado de energia solar. Então, o seu cliente, quando a pessoa quer energia solar, ela vai no Google,
energia solar na minha cidade. E aí vai ter o seu site. Aí eu não vou falar de patrocinado, ADS, para você, de Google, para você aparecer primeiro ou não, mas, enfim, vai lá no Google, o Google vai mandar para o site. Então, você tem que ter o site, e lá no site vai ter o seu contato, o seu telefone. Se você for um pouco mais avançado, tem um chat que você já vai captar o telefone do cliente, pedir para ele, e rapidamente encher esse funil aqui. Então, primeira dica, não vou dizer dica não, primeiro mandamento aqui para vocês é tenham um site, certo? Porque senão você perde muita captação aqui, porque o cliente não pega referência sobre você, ok? Segundo ponto é as estratégias de marketing digital simples, que é Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, o que você fez lá de obra, a sua equipe, suas certificações, né, notícias sobre o mercado de energia solar, novidades. Alimente as suas redes sociais, alimente as suas vias sociais com essa informação, porque o cliente, ele pode ver isso. Está todo mundo no Instagram. Então, pode ser não. Às vezes, antes de ele pesquisar o seu site, ele já viu o seu Instagram, você chegou até ele, ou alguém indicou você pelo Instagram, e ele vai olhar o seu conteúdo. Se você tiver lá obras, lá ele já vai ter uma referência sobre você, isso já é um passo a mais. Aí tem as outras estratégias que tem lá no treinamento de marketing digital, que é você fazer patrocinado desses itens que você está postando. Que aí você faz a sua postagem, o seu projeto chegar até o cliente quando ele está lá mexendo no celular. E aí convido mais uma vez a assistir o treinamento de marketing digital, que lá eu falo bem detalhado sobre isso, tá? Um outro material também muito importante é e-mail marketing. Cara, não precisa ser um e-mail perfeito, não. Ainda o nosso mercado, para quem está atuando na parte comercial, industrial, a gente sabe que todo gestor, empreendedor não tanto, mas gestor principalmente, sempre está olhando e-mail, está sempre acompanhando. E, gente, e-mail ainda converte vendas 3 vezes mais do que o próprio WhatsApp. Então, utilizem o e-mail de vocês. Pode ser mensagem escrita, não precisa ser um negócio super produzido, não. Mas não deixem de lado o e-mail. Porque tem clientes de vocês que não estão no digital, no Instagram, porque não tem esse perfil, mas acessam o e-mail, não deixam um e-mail sem ler. E aí você pode impactar esse seu cliente através desse e-mail. Então, basicamente por essas entradas, né, as captações tradicionais e as digitais de forma simples, não vou entrar em estratégias aqui, porque senão vai ser 2 horas de treinamento. Você tem captação de leads para o seu time comercial. E aí você vai fazer o quê? Colocar contatos aqui, certo? Tem alguma dúvida aí dessa primeira? Tem mais alguma dúvida aí por enquanto? Tá, então vamos seguir aqui. Próximo. Enchi de clientes, mandei proposta. Entre proposta e negociando. Aqui você como gestor, o que você precisa fazer? Aqui é onde você tem que acompanhar até com mais carinho e atenção. Porque aqui é onde você perde cliente por erro de time do seu comercial. Então, aqui diariamente você veja. Aqui na teoria tem que estar quase que 0, porque na hora que seu cliente bater aqui, você já tem que mandar a proposta para o cara ou ver. O que fica aqui é porque o cliente está analisando, mas está analisando, vem para o negociando. Essa etapa aqui ela tem que ser a mais enxuta possível. Porque se você não for rápido, o seu concorrente vai ser... Pode... Só lazer aberto e o WhatsApp aberto direto. Oh. CSE Solar. É só lazer aberto e o WhatsApp aberto direto. O Solarizei lá aberto para a gente fazer o pós-venda, acompanhar os clientes. E, venda ali, é cliente toda hora conversando, porque você tem que se atentar com isso aqui. Se você não der a cantada primeiro, o seu concorrente vai cantar seu cliente e vai conseguir ele primeiro, né, antes de você, ok? Vai uma dica aqui para quem já está muito grande, para quem é enterprise já, tem 500 projetos, é muito grande e tem várias equipes. Existe um conceito hoje chamado Inside Sales. O que é o Inside Sales? Quem já está com funil de CRM bem estruturado e já tem uma quantidade, uma empresa maior, mais estruturada, existe um conceito agora que você não precisa visitar todos os seus clientes. Você não precisa ter a energia de ir atrás de todos os seus clientes. Você já deve ter recebido várias vezes ligação de ferramenta, de algum produto, para tentar vender para você por telefone mesmo. E aí o Inside Sales, o que ele faz? Ele enxuga
a quantidade de clientes que entrou aqui, com uma primeira abordagem, ou às vezes já até converte a venda. E se tiver que ter uma venda com visita, que é nosso caso, aqui ele já enxuga o gelo. Então, pegou o contato, mandou proposta, a equipe de inside é o quê? É uma equipe interna, não vai para a rua, então não tem custo de deslocamento, né? Não tem carro, enfim. É um pessoal que está na sua equipe ali, fazendo esse meio campo. E aí aqui você vai ter vários clientes que não vão seguir com você. Mas não necessariamente você vai ter que colocar o seu gerente comercial para atuar. Você tem uma equipe interna de vendas, tá? Inside Sales é a equipe interna de vendas, que vai entrar em contato. Imagina que entra aqui por dia para você 30 clientes, ou entra 600 contatos por mês aqui. É muito mais caro você pegar o seu comercial para entrar em contato com 600 clientes. Agora, você tendo essa equipe de vendas internas, eles pegam esses 600, fazem essa abordagem aqui, daqui vão sobrar uns 200, que aí você vai efetivamente em campo e fechar a proposta. Então, a dica que fica aqui para vocês, estratégica aqui na conversão de vendas, quando você ficar muito grande, tem uma etapa aqui, que é uma equipe interna para fazer essa primeira abordagem, até porque, quando você tem muitas entradas aqui, você não vai conseguir ligar para todo mundo todo dia. Você vai ter que ter o quê? Alguém internamente fazendo essa primeira abordagem. Porque, novamente, energia solar, você demorou para responder, seu cliente, seu concorrente vai pegar primeiro. Então, quando você tem alguém internamente, o contato entrou, a pessoa já liga, já faz a abordagem, entende o cliente, emite a proposta, já dá uma conversa inicial, entendeu, ela identificou o interesse do cliente, aí passa para o comercial. É um funil, galera. Então, você vai ter aqui, 1.000 pessoas aqui. Daqui vai ser 600, 200, 50. Então, nesse miolo aqui, se você consegue fazer um trabalho interno quando está muito grande, que reduz o seu custo e faz você ser mais efetivo, mais rápido com os seus clientes, ok? Então, para esse miolo aqui fica essa dica, tá? E aí, como dica geral, estratégica para quem está fazendo o CRM, quando você começar a crescer, você vai ter que ir para uma ferramenta. E aí você tem RD Station, Pipe Drive, Pipefy, tem várias. Eu uso o Zendesk na SolarZ, que acho que hoje é uma ferramenta bem completa, porque tem mais questões tecnológicas. Em outras empresas do grupo eu uso o RD Station, já usei o Pipe Drive, mas o dólar a 5,50 ficou inviável. E aí, quando você começa a crescer, você precisa ir para uma ferramenta, porque isso se torna automático. E esses relatórios aqui que eu falei para vocês, quanto tempo eu demorei de uma etapa para outra, qual que é a minha taxa de conversão, a própria ferramenta faz para você. Tá? Então, quando você começar a crescer, faz esse investimento com uma ferramenta, porque você vai precisar organizar isso melhor, ok? Para a gente fechar, eu vou colocar alguns bullets aqui que são extremamente importantes no seu processo de venda, ok? Primeiro ponto importante, eu vou dizer o mais importante, que é o que as pessoas esquecem de fazer no processo de CRM. Tarefa. O que é tarefa, pessoal? Imagina que entrou 30 clientes para você. Só o fato de você ter o CRM vai chegar num ponto que você também não vai lembrar todo mundo que você tem que ligar ou fazer follow-up, porque você está muito grande. Então, aquela questão de você ir para um CRM porque você ficou grande, também tem uma outra etapa que quando você sai do CRM, quando você deixa de ser pequeno e médio e vira grande, o seu CRM vira um monstro também de demanda. E aí você tem que ter tarefas sempre. Por quê? A sua equipe também, mesmo com o CRM, ela vai ter que entrar todos os dias em todos os clientes, ela vai perder muito tempo. Então, colocou um cliente lá, entrou aquele cliente na primeira etapa, você já coloca uma tarefa, entrar em contato com data e horário. É planejamento isso, tá? Quando der o horário daquela ligação, a pessoa responsável vai ligar. Ligou, conversou com o cliente, vai emitir a proposta. Já cria uma tarefa, emissão de proposta, lá no seu CRM, e coloque uma data. Por quê?
se atrasar aquela emissão de proposta, o próprio sistema vai avisar e você, como gestor, vai saber, peraí, tem muitas tarefas em atraso. Então, aqui já é um passo para quando você já está com o funil mais cheio. Então, emiti a proposta, mandei para o cliente. Vou ficar esperando o cliente ligar? Não posso ficar esperando para sempre o cliente ligar. Então, eu tenho que colocar o quê? Uma tarefa para retornar a ligação para aquele cliente ou WhatsApp, caso ele não me retorne. Retornei, não fechei a negociação, mandei o que o cliente mandou, eu tenho que colocar outra tarefa para continuar a negociação. Entreguei o projeto? Ok, uma tarefa de conclusão para passar o projeto para engenharia. Então, assim, a regra básica do CRM é tudo, vou deixar em vermelho aqui, se minha equipe estiver vendo, eles devem estar imaginando eu falando na orelha delas. Tudo tem que ter tarefa. Sempre, pessoal. Sempre. Tudo tem que ter tarefa. Porque por mais que você tenha um sistema de CRM, ele não vai ser preditivo ao ponto de falar, de ligar para você, para o seu cliente. Quando você tiver 600 contatos num funil, eu hoje no SolarZ tenho 890 contatos. Eu não vou revisar os 890 contatos todos os dias. Eu reviso o quê? As tarefas. Então, quando tem um sistema de CRM, ele te diz a lista de tarefas em atraso. E aí eu cobro por tarefa em atraso. Ou eu consulto quem são os clientes que não têm tarefa. Se ele não tem tarefa, é porque alguém mudou ele de etapa e não fez nada, tá? Não agendou, e aí esse cliente pode ficar esquecido. Já aconteceu no início desse mês. Eu estava dando uma revisada, encontrei uns clientes lá que estavam sem tarefa, o último contato em abril. E na observação estava lá, cliente esperando concessionária X automatizar para fechar com SolarZ. Eu já tinha automatizado aquela concessionária, daquele cliente. Só que ele não tinha tarefa. Como o processo CRM, todos os dias entram novos clientes, você vai sempre dando atenção para os clientes mais novos, porque tem que dar o primeiro contato. E às vezes o antigo deixa uma observação e vai ficando para trás. E aí esse cliente específico, eu passei para o comercial ligar, e eu fechei na hora e foi um baita de um contrato. Só que ele estava sem tarefa. Então, eu já poderia ter esse baita contrato há 2 meses atrás. Não tive porque eu não coloquei uma tarefa. E aí, no fluxo que eu tenho hoje de demandas, eu não consigo relembrar todos os clientes. Tá? E, por último, também muito importante é manter sempre um histórico. Manter histórico. Só reforçando, pessoal, aqui eu já estou na parte mais avançada, que é para quando você já tem um sistema, ou quando você já tem uma demanda maior, que aí realmente você tem que ter uma documentação mais detalhada das coisas, porque só o CRM sozinho ainda não vai ser suficiente. Então, o último ponto aqui, pessoal, para quem tem o processo de CRM, mantenha um histórico da sua negociação. Fale para a sua equipe, ela ligou para o cliente, marcar lá, porque no CRM você vai escrevendo como é que está sendo o contato com esse cliente, ou no cartãozinho lá. E você, entrei em contato, o cliente pediu mais uma semana. Entrei em contato, o cliente recebeu uma proposta do concorrente e pediu uma reavaliação. Entrei em contato, o cliente, o cliente pediu um desconto. E aí você deixa sempre o histórico da negociação. Deixa isso como uma regra, essas 2 regras aqui para a sua equipe. Além da tarefa, sempre deixar o histórico de todos os seus clientes lá, das suas negociações lá. Por quê? Se você perder esse comercial, geralmente esse histórico está onde, gente? No WhatsApp. E se o comercial for embora? O histórico vai embora junto com ele. Tá? E quando você tem o histórico lá no seu CRM, se você trocar de pessoa, o histórico está lá. Uma outra dica aqui também existem perfis de negociação diferentes. Então, tem comercial seu que tem um perfil de negociação que dá um fit que combina perfeitamente com o perfil de cliente X. Só que esse mesmo perfil de negociação, ele não combina com outro cliente. Um exemplo assim, bem aleatório. Eu tenho um cliente aqui que é extremamente agitado, apressado, ele gosta de conversar pouco, e eu tenho um outro cliente que é super calmo, que é devagar para responder,
que analisa com mais calma. E aí você tem dois comerciais, um comercial extremamente acelerado e um comercial mais calmo e tranquilo. Se eu coloco o comercial mais calmo e tranquilo com o cliente acelerado, a tendência é que eu não feche essa venda. E vice-versa. No CRM, quando você identifica esse tipo de situação, você pode direcionar perfis de negociação diferentes para perfis de comerciais diferentes. E aí esse histórico é importante, porque se eu troco a negociação comercial do responsável no meio do caminho, a próxima pessoa que pega sabe tudo o que aconteceu antes. Então a coisa mais chata é quando alguém te liga para negociar algo com você e você tem que explicar tudo de novo. Acho que sim, nós como clientes, ninguém gosta de fazer isso. Então imagine o seu cliente. Ele também não gosta de ter que reexplicar, refalar tudo novamente que ele já passou para outro atendente seu. E aí quando você tem o histórico da negociação lá no seu processo de CRM, independente, ou seja, até você como empresário, quer pegar aquela negociação para concluir. Você sabe o que foi feito, com quem, para quem, você tem o histórico, tá? Então, fica esses dois pontos aqui, importantíssimos para vocês terem no seu processo de CRM, para ele rodar perfeitinho, tá? Tem uma pergunta aí, Cledson? Então, beleza, pessoal. Esse foi hoje... Volts. Esse foi o treinamento de CRM, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente trouxe do básico até um pouquinho mais avançado, trazendo na prática, né, o que é um conceito de CRM, como você vai estruturar, como fazer isso com a sua equipe, ok? Tem técnicas mais avançadas, tem formas mais avançadas, links mais avançados, mas o objetivo aqui é ajudar vocês a estruturar esse processo e começar esse trabalho de CRM, ok? Se você ficou com alguma dúvida, quer bater um papo, discutir um pouco mais sobre esse tipo de processo, como implementar na sua empresa, tranquilo. Comenta lá no chat do YouTube, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, ou fale com o comercial, tá? Caso você já seja um cliente SolarZ, e a gente marca aí um bate-papo, uma vídeo, vai ser um prazer conversar com você sobre isso. E mais uma vez, pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, pega esse link aqui, manda para o seu coleguinha que infelizmente não pôde assistir, conteúdo muito bacana aqui, aquele seu amigo que você vê que ele está crescendo e tem que estruturar o seu comercial, passa esse conteúdo para ele, com certeza ele vai gostar bastante, tá? E fica o convite amanhã, às 17 horas, lá no Movimento Solar Livre no YouTube, treinamento de planejamento estratégico, então espero vocês lá também, ok? Próxima semana não tem Universidade do Pós-Venda, porque eu vou estar em São Paulo, mas no final do mês a gente volta aí com mais 2 treinamentos. A gente vai fechar o mês com um webinar sobre pós-venda e o outro treinamento eu esqueci. Qual que é? E sim, e a gente volta, na mesma semana a gente vai voltar com um treinamento que está sendo muito solicitado pelo pessoal, que é Customer Experience, ou seja, a experiência do consumidor. Como é que você faz, né, para criar transformar a sua venda depois numa parceria com o seu cliente, você encantar o seu cliente, fidelizar o seu cliente, fazer ele vender por você, ele te indicar, enfim, é você transformar aquela venda fria que termina quando você entrega o produto em uma experiência completa com o seu consumidor. E aí tem um conceitozinho básico aí de funil ao contrário, que é você terminar a venda, você virar o funil de ponta cabeça e aquela pessoa que te vender trazer mais leads e gerar mais vendas para você. Então a gente vai tratar isso no treinamento de experiência do consumidor, vai ser uma versão 2 desse treinamento que nós já fizemos lá atrás, ok? E se você tiver aí alguma sugestão, tem algum tema aí que você fala, Fábio, queria muito que tivesse um treinamento sobre isso. Queria muito um treinamento específico sobre esse tema, seja qualquer coisa relacionada à gestão, finanças, manda aí que a gente desenvolve para vocês. Lá nos stories do Instagram vai ter uma caixinha para vocês perguntando, então vá lá nos stories, tá? Responde lá, que a gente vai avaliar. Não definimos ainda os agendamentos do próximo mês, tá? Então a gente está definindo aí quais serão os temas do próximo mês. Provavelmente um deles vai ser Growth, que aí eu vou trazer tudo do treinamento aí da Gestão 4.0 para vocês, e os outros 2 ou 3 está em aberto, então vá lá no Instagram, na caixinha, comenta lá o que você quer, aproveita, nos siga lá, curta as nossas postagens, lá tem uma comunicação muito bacana e mais próxima entre nós e vocês, ok? Então, mais uma vez, galera, muito obrigado, vejo vocês amanhã na live do Movimento Solar e aqui na outra semana em dose dupla, beleza? Um grande abraço, até a próxima.